Me felicita muito verificar que não estamos num ambiente exclusivamente ocupado aqui por mulheres, porque se mulheres são os alvos aí dessas discriminações e de todos os assuntos que nos trazem aqui hoje, né, a este debate, certamente não são as causadoras. Então, não adianta só a gente fomentar espaços em que a gente debata entre nós esse tipo de questão e não saia da gente. E eu fico sempre muito feliz quando eu vejo espaços com homens assim também investidos, né, nesse interesse, porque para nós é uma questão de sobrevivência, né? Então a gente vai ocupar esses espaços, mas contar com aliados também é muito importante para a gente. Então assim, fico sempre muito feliz quando não é uma sala exclusivamente feminina, sabe? Queria trazer também informação para quem não sabe aqui, pessoal, que eu trabalho, né? Estou no meu 15º ano de advocacia, eu trabalho com sindicatos desde que eu me formei, já trabalhei aí para diversas entidades sindicais, e essas formações que a Ed estava falando, elas são formações que buscam tirar a dúvida que é de uma aparente contradição que não é contradição de verdade, de que existe um embate entre a luta anticapitalista e o que a gente chama vulgarmente aí de pautas de minorias. Né? O capitalismo ele se apropria dessas discriminações para produzir desigualdades e aumentar mais-valia. Então, a gente precisa também entender que a luta em prol e em defesa das pessoas que têm esses marcadores sociais da diferença, né, como a Priscila exemplificou perfeitamente, ela também é articulada dentro, né, de uma luta anticapitalista, e os sindicatos eles têm um papel absolutamente indispensável nisso, né? Então, quando eu estava lá articulando o primeiro coletivo do Brasil de pessoas juristas que olham para o gênero como articulador de opressões, que é a Rede Feminista de Juristas, lá na nossa fundação do coletivo, a gente trabalhava isso, né? A gente trabalhava não só o direito do trabalho, mas mulheres e as relações de gênero dentro do trabalho. Porque o trabalho, ele, quando é desempenhado por mulheres, ele não é só o trabalho feito dentro do emprego, né? E aqui algumas mulheres nos chats já trouxeram essa informação, inclusive nas falas anteriores também, mas existem alguns trabalhos que são roubados gratuitamente das mulheres e que fizeram e constituíram a base para a formação do capitalismo, quando a gente pensa na transição, né, do feudalismo para o capitalismo. Então, todo esse trabalho que a gente chama de trabalho reprodutivo, que é o trabalho do lar, que é o trabalho de cuidado, que é o trabalho de literalmente reproduzir e produzir classe trabalhadora, fazer nascer pessoas para que sejam classe trabalhadora, o trabalho doméstico, o trabalho das pessoas que foram escravizadas e que ainda temos, né, pessoas em situação análoga à escravidão, todo esse trabalho que é roubado, que é tido gratuitamente, a partir desses marcadores, do marcador da raça, do marcador do gênero, por exemplo, eles constituem a acumulação primitiva de capital. E todos esses trabalhos que eles são tirados, que eles são expoliados, né, das pessoas a partir dos marcadores da diferença, eles fazem a acumulação primitiva de capital que sustenta o capitalismo hoje. Então, quando a gente pensa na economia do cuidado, a gente tem a Oxfam falando de 11 trilhões de dólares por ano em trabalho gratuito tirado de mulher. Quantos países têm esse PIB, se você for parar para pensar? Países inteiros, entende? Então, e isso, assim, ainda tem uma série de cargas de trabalhos que são retirados das mulheres e que não são nem computados, né? Então, quando a gente fala da questão da saúde mental, e aí a Aline trouxe a questão da NR1, por exemplo, né, e de que ela não seja insuficiente, que ela não seja para inglês ver, mas que a gente consiga instrumentalizar isso e trazer algo, um suco aí com isso, né, fazer uma caipirinha com esse limão, enfim, eu acho que é importante, ela marca algo importante no sentido de que a gente tem ali expresso que a saúde mental, né, que ela é algo dentro do ambiente de trabalho que precisa ser considerado e que precisa ser levado tanto quanto condições de insalubridade e periculosidade, por exemplo, né? Então, que os riscos psicossociais, eles existem relacionados a atividades profissionais, mas a gente tem que lembrar que essa importância, aliás, né, a gente tem que, inclusive, lembrar que essa importância vem porque antes a gente tinha que argumentar, por exemplo, que uma lesão à saúde mental de uma pessoa era uma lesão corporal
porque o corpo também inclui a saúde mental, e hoje não, isso estar colocado diretamente, né, numa norma, facilita que a gente não tenha que ficar dando voltas para falar o que é óbvio, que a saúde mental também é saúde, né?